Graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais uma série Compreendendo as Escrituras. E o título do nosso estudo hoje é A Prática do Levirato na Bíblia. Todos nós, ou a maioria de nós, já lemos sobre o levirato na Bíblia. Mas a maioria de nós não tem muita clareza sobre essa prática, visto até porque o levirato é muito pouco mencionado na Bíblia, ok? Então, qual é o significado do levirato? E também qual é a sua importância? Então é isso que nós vamos saber no decorrer desse estudo. O que sabemos basicamente é que era uma prática muito antiga. Tão antiga que antes mesmo da lei mosaica, o levirato era praticado. E geralmente o levirato era realizado quando havia alguma morte de um marido sem deixar filhos. Aí era praticado. Então, nós faremos algumas análises a respeito deste assunto. A primeira análise é que vamos falar sobre o levirato antes da lei mosaica, ok? Antes que houvesse lei. Nós veremos então sobre este assunto. E nós vemos a primeira menção sobre essa prática em Gênesis, no capítulo 38, versículos 1 ao 10, ok? Vamos ler esse texto e vamos ver o que ele nos informa sobre o levirato. Gênesis 38, do 1 ao 10, a palavra do Senhor diz: Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Er. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá tomou uma esposa para Er, o seu primogênito, o nome dela era Tamar. No entanto, Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Este é um texto muito interessante das Escrituras. E nós vemos aqui nesse texto que o filho primogênito de Judá, que se chamava Er, ele casou-se com Tamar, e por ele ser do maligno, Deus o matou. Só que Er não teve filhos com a sua esposa, ele não teve nenhum filho com Tamar. Então, Onã, irmão de Er, ele foi chamado a cumprir o levirato. É o que nós vemos no versículo 8, né? Eu até vou ler novamente, que diz assim: Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado
e dê uma descendência ao seu irmão. Então nós vemos aqui neste versículo o levirato. E no geral, o levirato acontecia quando ocorria a morte de um marido, que ainda não tinha filhos homens com a sua esposa. E, portanto, cabia ao irmão, ao irmão não casado, ao irmão solteiro, ou algum parente próximo, disponível casar com a viúva. Essa, então, era a lei do levirato. Agora, uma observação que eu quero fazer é que no levirato, o filho que nascia dessa relação era considerado legitimamente como filho do falecido. Foi por isso que nós vimos no texto que Onã, ele não quis suscitar descendência ao seu irmão que havia falecido, e por isso Deus o matou também, porque ele evitou de engravidar a viúva do seu irmão. Então essa é a primeira menção que nós vemos sobre o levirato, e como eu disse para vocês, foi antes da lei, antes da lei de Moisés. Agora nós veremos o levirato na lei de Moisés, ok? Então mais tarde nós vemos a prática do levirato sendo incorporada à lei de Moisés, e com alguns detalhes adicionais. Nós vamos então lá para Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5. A palavra diz: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Então vemos aqui o levirato, que já era uma prática antiga, antes até da lei mosaica, sendo incorporada à lei de Moisés. E nós temos aqui nessa passagem que o irmão do marido falecido, o irmão solteiro, ele então podia casar com a viúva. Veja agora o versículo 6, aí de Deuteronômio 25, o que está escrito: o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então, o primeiro filho, o primogênito desse casamento, era considerado como filho do falecido. E nós vamos ver aqui também, no mesmo capítulo aí, Deuteronômio 25, nós vamos ver dos versículos 7 ao 10, ok? Caso esse irmão, o cunhado da viúva, esse irmão ele poderia, por exemplo, se recusar a casar-se com ela. Só que a recusa seria informada aos anciãos da cidade e representava, na verdade, uma grande vergonha para a pessoa que recusou. Então, nós vamos ver isso. Deuteronômio 25, dos versículos 7 ao 10. A palavra diz assim: porém, se o homem não quiser casar com a cunhada, ela irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome de seu irmão em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então, os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser, não quero casar com ela,
Então a cunhada chegará perto dele, na presença dos anciãos, e lhe descalçará a sandália do pé. E lhe cuspirá no rosto e protestará, dizendo: assim se fará com o homem que não quer edificar a casa do seu irmão. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do descalçado. Então vejam que era muito embaraçoso para o irmão do falecido se negar, né, a casar com a viúva, né, com a sua cunhada. Ele passaria por um transtorno muito grande, mas acontecia, né? Interessante também isso aqui, né, em relação à lei do levirato. Bom, em terceiro lugar, queridos, nós veremos agora outros casos de levirato na Bíblia. Nós temos mais um caso de levirato no livro de Ruth. É uma história até muito bonita, né? Essa história de Ruth. O marido de Ruth, ele faleceu, seu nome era Malom. Nós vamos ver em Ruth capítulo 1, versículo 5. Ruth capítulo 1, versículo 5. Está escrito: depois morreram também Malom e Quilom, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Todos nós conhecemos a história de Ruth. Havia acontecido uma seca em Israel, a fome agravou-se muito, e o esposo de Noemi, juntamente com os seus dois filhos, foram para Moabe. E lá nesse lugar, né, nessa outra cidade, nessa terra estrangeira, o esposo de Noemi faleceu e depois os seus dois filhos também. E um dos seus filhos era casado com Ruth e se chamava Malom. Então eles faleceram. Então, quando Ruth e Noemi retornaram para Israel, Ruth ela se encontrou com Boaz. E Boaz ele era um parente do marido falecido. Vamos ver isso? Ruth capítulo 2, versículo 1. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Então, Boaz era um parente próximo. Só que, porém, queridos, antes de Boaz, havia um parente mais próximo, né, que seria a pessoa que resgataria a família. Só que ele se recusou a resgatar as propriedades e a cumprir a lei do levirato. Vamos ver isso? Ruth capítulo 4, versículos 5 e 6. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então, o resgatador, ou seja, o parente mais próximo ainda de Boaz, ele disse, né? Nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Então nós vemos aqui o parente ainda mais próximo que Boaz, abrindo mão
de se casar com Ruth, a esposa do falecido, e ele abriu mão também de comprar a propriedade, porque era o pacote completo, né? Ele abriu mão e ele então passou para Boaz. E Boaz então assume essa responsabilidade de comprar a propriedade e de cumprir com a lei do levirato, que era se casar com a viúva. Vejam os versículos 9 e 10 de Ruth, capítulo 4. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilom e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Então nós vemos o levirato acontecendo, né? Boaz se casou com Ruth. E nós vemos, né, na genealogia que Davi ele descende, né, de Boaz e Ruth. Ok? Agora nós veremos sobre o levirato no Novo Testamento. E a única menção que nós temos, queridos, está nos evangelhos. Está no Evangelho de Mateus, está no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas. E nós vamos então utilizar o texto de Marcos, ok? Achei mais apropriado. Marcos, capítulo 12, versículos 18 ao 23. Vamos lá então para Marcos. Marcos 12, versículos 18 ao 23. Antes de fazer aqui a leitura, esta é a única menção, né? Ela é repetida em Mateus e também em Lucas. É a única menção sobre levirato no Novo Testamento, tá? E o contexto aí nos fala sobre os saduceus que, na verdade, estavam testando Jesus, e eles começam a falar sobre uma mulher que ficou viúva por 7 vezes, e o levirato foi cumprido por 6 irmãos. Né? Vamos então ler o texto. Então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Versículo 23. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Então nós vemos aí, né, os saduceus, eles testando Jesus. Eles estavam fazendo um teste com Jesus. E eles então apresentaram esse caso para Jesus e fizeram a pergunta, né, de quem ela vai ser mulher? Ela casou com 7. E Jesus até deu uma resposta, né? Falou assim, vocês não conhecem as Escrituras? Na ressurreição, as pessoas serão como os anjos e não se casam e nem se dão em casamento, né? E Jesus chama a atenção deles. Ele fala, vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, Jesus fala que ela não será esposa de nenhum deles, né? Porque depois que da ressurreição, quando as pessoas estiverem na presença de Deus,
serão anjos e não vai existir mais casamento. Jesus deu essa resposta. Mas voltando aqui para o assunto sobre o levirato, a partir daqui, nós não temos mais nenhuma menção sobre o levirato. O que nos dá a entender que essa prática, ela foi esquecida, até que desapareceu. Foi uma prática antiguíssima, que foi incorporada depois na lei mosaica, e em pouquíssimos textos nós vemos, né, essa prática acontecendo. Até que se extinguiu, não acontece mais. Então, concluímos que os objetivos dessa prática aqui do levirato, em primeiro lugar, era manter as posses dentro da própria família. O primeiro objetivo, né? Protegendo o patrimônio dessas pessoas, de pessoas de fora, de pessoas interesseiras, né, que viessem a querer se casar com a viúva sem filhos. E essas pessoas se aproveitariam desses bens conquistados pelo marido falecido, né? Então, na verdade, o primeiro objetivo era uma proteção aos bens. E o segundo objetivo é suscitar descendência em homenagem ao falecido, né, que morreu sem filhos. Então, esses são os objetivos da prática. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre essa lei, né, que muitos de nós vemos essa palavra levirato na Bíblia e muitos não entendem, né? Então, eu espero ter trazido uma compreensão maior para você. Amém? Que Deus nos abençoe.